Morreu nesta quinta-feira Silvio Luiz, um dos maiores e mais irreverentes narradores da televisão brasileira. Na Record, revolucionou as transmissões esportivas nas plataformas digitais. No segundo pau, olho no lance, Careca agora! Mais um gol brasileiro, meu povo! Silvio Luiz morreu neste hospital, na região central de São Paulo, de falência de múltiplos órgãos, segundo nota dos médicos. O narrador estava na UTI desde o dia 8 de maio. Foi a segunda internação dele. Um mês antes, em 7 de abril, quando narrava a final do Campeonato Paulista de Futebol, Silvio Luiz sentiu-se mal e foi trazido para cá. Ele chegou a ter alta no dia 30 de abril, mas 8 dias depois voltou ao hospital. Em nota, a Record afirmou que o legado e a contribuição de Silvio Luiz para a televisão brasileira, para o jornalismo e para o esporte são inestimáveis. E também que a voz de Silvio Luiz continuará ecoando nos estádios e na memória dos fãs de todo o Brasil. Está valendo! Narrador esportivo, apresentador, árbitro de futebol, ator, dublador. A relação do garoto franzino com o universo da comunicação começou cedo. Silvio acompanhava a mãe, Elizabeth Darcy, uma das mulheres pioneiras na locução que trabalhava em programas de rádio e TV. Daí ao primeiro emprego, foi um pulo. Em 1952, aos 18 anos, inaugurou na televisão brasileira a função de repórter de campo. Era o início de uma carreira de mais de 70 anos. Um dia fui assistir um jogo do São Paulo, no interior, e fui de carona com o Silvio Luiz, um fusquinha que ele tinha. Foi a primeira vez que eu vi o Silvio Luiz na minha vida e eu já conhecia o Silvio Luiz da televisão. Repórter de campo da Record, ele vestia um jaquetão, um moletom com o número 7, que era a Record era o canal 7, ele repórter de campo. Ele era o cara que perguntava aquilo que o cara não quer ouvir, a pergunta que o cara não quer ouvir. Hoje em dia ninguém pergunta mais nada para ninguém, mas o Silvio perguntava. Um ano depois foi contratado pela TV Record por indicação do ex-jogador e comentarista Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Em TV, circulou por todas as funções: reportagem, produção, apresentação e ainda encontrou tempo para participar de novelas, que na época eram ao vivo. Em 1969, nos bastidores dos programas de televisão, conheceu a cantora Márcia, com quem se casou tempos depois. A década de 70 chegou com a oportunidade de narrar uma partida de futebol, a primeira de centenas. Como narrador, criou bordões inesquecíveis. Confira comigo no replay! Um bordão do Silvio Luiz que mais me vai deixar saudade é na hora do gol, quando ele não falava a palavra gol. Pela inteligência dele. Eu perguntei para ele, por que você não narra gol? Porque eu não sou óbvio, nunca nasci óbvio na minha vida, então as pessoas estão vendo que foi gol. Foi ele! Roberito Adélio, a camisa número 11. Silvio Luiz sempre foi referência na profissão, até mesmo para quem trabalhava em outras emissoras. Ele criou uma forma de passar as emoções do esporte e de se comunicar com os telespectadores. Aprendi muito com ele, trocávamos ideias, fomos concorrentes, mas sempre nos demos muito bem e com muita amizade. Silvio Luiz, um gigante. O ex-jogador Walter Casagrande, que foi comentarista do Campeonato Paulista este ano pela Record, diz que guarda na memória uma narração de Silvio Luiz pelo Campeonato Italiano, que ele só conseguiu ouvir anos depois. Nesse jogo, Torino e Juventus, que era o derby da cidade, a narração foi dele. Foi 2-0 para o Torino e eu fiz os 2 gols. Com a narração do Silvio Luiz, maravilhosa, fantástica, emocionante, e é aquilo que eu guardo de muito carinho. Foi ele! Casagrande! Agora, Torino 2, Juventus 0. Além da Record, Silvio Luiz teve passagens pelo SBT, pela Bandeirantes, onde integrou a equipe de Luciano do Vale, e Rede TV. Cobriu Copas e Olimpíadas. E em todos os lugares deixou a mesma marca. Nos últimos anos, atuou nas transmissões do Campeonato Paulista pelos canais digitais da Record, ao lado dos humoristas Bola e Carioca. Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Está
Valendo! Meu primeiro emprego aqui em São Paulo foi porque eu era o cara que imitava o gênio da narração esportiva. Foi o maior privilégio de ser amigo e depois ainda ter a oportunidade de trabalhar junto com ele. Juntos, os três fizeram uma revolução na transmissão esportiva. Se você olhar pelo ponto de vista de quem está sentado assistindo, as pessoas amam isso. Por quê? Porque a impressão que você tem assistindo a Record, nessa transmissão digital, é que eles estão dentro da sua sala. Exatamente, olha lá. O humorista carioca lembra da última transmissão na final do Campeonato Paulista, dia 7 de abril. Ele percebeu que o Silvio não estava bem no primeiro tempo da partida. Aí no intervalo eu falei, Silvio, vamos tomar um arzinho, um oxigênio? Não, tô bem, né? Aí eu falei, tá, mas aí deixei né, a equipe atenta, porque eu percebi que ele não estava muito bem. Silvio Luiz saiu do estúdio direto para o hospital. Para quem conviveu com ele até o fim, sabe que a lição que fica é a de amor pela profissão. Meu sonho é fazer o mesmo que o Silvio. Ele tá feliz, sabe? Assim, trabalhou até os seus quase 90 anos. Isso é um privilégio. Olho no lance.